Oi, gente, mais uma semana eu tô aqui e eu confesso que essa semana eu atrasei um pouquinho, eu peço perdão pra você por isso, mas eu tô aqui com Amor em Palavras e eu tô muito feliz, né, de estar aqui na tua companhia mais uma vez. E o tema dessa semana é prioridade. O que você tem priorizado na sua vida? Você tem priorizado o que é realmente importante? É sobre isso que a gente vai falar. Então eu já peço que você abra a sua Bíblia. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Lá em Mateus, capítulo 6. E eu vou ler para você somente o versículo 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O que eu venho te dizer, depois eu vou ler outros versículos para você, é justamente sobre a questão da prioridade. Hoje eu estava no meu trabalho e o Espírito Santo falou muito comigo, me fazendo essa pergunta que eu estou fazendo para você. Ele me perguntou assim: Michele, o que você tem priorizado na sua vida? Você parou para pensar? Já parou para pensar o que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente tem uma correria, uma rotina, tanta coisa e a gente não percebe. Mas muitas vezes a gente tem colocado em primeiro lugar em nossa vida as coisas erradas. E aqui, nesse primeiro versículo que eu leio para você, lá em Mateus 6,36, Deus já chega falando pra gente, né, através das escrituras, né, o quê? Que a gente deve primeiramente buscar o reino dos céus, buscar a Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas não é isso que nós fazemos muitas das vezes, não é verdade? Muitas das vezes a gente acaba priorizando outras coisas que não são tão importantes, a gente não se apercebe disso e deixa Deus para depois, né? Às vezes até deixa Deus para o último plano, para a última opção. E aí quando dá errado as coisas, quando as coisas não acontecem como a gente espera, a gente acaba ficando frustrado, triste. E não é para ser assim. Deus está nos ensinando aqui que primeiro a gente tem que buscar Ele. A oração, ela tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer, não a última. Eu não sei qual é o plano que você tem em seu coração, se é um projeto, se é algo que você quer muito, mas o que eu tenho para te dizer com muita propriedade é que a tua oração, ela precisa ser antes e não depois, quando as coisas dão errado, né? A gente faz muito isso, a gente busca Deus quando a gente já tá ruim, quando já deu errado, e Deus está nos ensinando através desse vídeo, primeiro a mim, depois a você, né? Primeiro Ele fala comigo, Ele me ensina que a gente deve buscar primeiramente o reino de Deus. E as outras coisas, elas são acrescentadas com o tempo, Ele nos dá. O Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo. Então não há nada que Ele não possa te dar. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Não há nenhum sonho que Ele não possa realizar. Acredite, Ele pode todas as coisas. Então, não priorize. Eu sei que de repente você quer muito isso que você está pensando aí, isso que está no teu coração. Mas se tu buscar primeiro a Deus, Ele pode te dar isso que você quer. Mas saiba priorizar as coisas certas. Amém? E uma outra coisa que eu queria dizer, que foi algo que Deus falou muito em meu coração também, foi sobre duas coisas. Eu senti o Espírito Santo falando no meu coração assim: Michele, você precisa priorizar duas coisas antes de mais nada. E as outras coisas precisam vir depois. O que eu vou dizer para você talvez seja uma coisa tão óbvia, mas às vezes na prática a gente não faz isso. Então eu vou compartilhar com você, porque até eu mesma fiquei surpresa
quando eu escutei isso de Deus. A primeira coisa é o que eu acabei de falar, é Deus. A primeira prioridade da sua vida precisa ser Deus. Independente da sua religião, independente, eu não estou falando aqui, né, de questão de religião, doutrina, eu estou falando de Deus. Deus, ele é um só. Você precisa entender que ele é quem faz tudo, é que sempre é o dono de tudo. Então a primeira prioridade na sua vida precisa ser Deus. A segunda prioridade precisa ser você. Você deve estar se perguntando, como assim, né? Eu? Claro que todo mundo sabe. Não, meu amor. Infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas estão deixando de se colocar como prioridade e colocando outras coisas à sua frente. E sabe o que isso acontece? Você vai se desgastando com o tempo. Se você não se amar, ninguém pode amar você. Claro que Deus sempre vai te amar. Deus sempre vai ser o amor. Mas o que eu estou falando é do mundo onde nós vivemos. Você precisa amar a si mesmo. Você precisa cuidar de você. Você precisa ser a sua maior prioridade depois de Deus. Não coloque outra pessoa como sua prioridade. Não coloque outras coisas como sua prioridade. Porque você só pode dar o que você tem. E se você não tem, você não pode dar para ninguém. Amém? E quando Deus falou isso pra mim hoje, Ele falou assim, eu até escrevi, eu rabisquei, gente. Eu rabisquei no meu trabalho, ó, nem tá no meu caderno. Mas eu acho que essas coisas são muito legais, porque essas coisas que são assim, feitas de uma forma não planejada, eu acho que realmente vem do coração de Deus, né? E uma das coisas que Ele me disse, assim, que Ele falou no meu coração foi assim, eu anotei aqui, né? Que possamos aprender a priorizar o reino de Deus em primeiro lugar e depois a nós mesmos com amor, né? Foi isso que Deus falou pra mim, tipo assim, Michele, você precisa se amar com amor, com carinho, dedicação e qualidade de tempo. Agora eu quero te perguntar, você se ama? Você é carinhoso com você mesmo? Você se dedica a você mesmo? Você assim investe em você? Você tem uma qualidade de tempo com você mesmo? Qualidade de tempo com o quê? Fazendo algo que você goste, cuidando de você, se amando, assim como você é com outras pessoas. Você tem feito isso? Qual foi a última vez você, mulher, né? De repente, não sei se você é casada, se você tem namorado, se você tem filhos, se você é solteira. Qual foi a última vez que você foi cuidar do seu cabelo, cuidar das suas unhas, fazer um exercício, tomar um milkshake que você ama, que te deixa feliz? Qual foi a última vez que você fez isso? Isso é se amar. Isso é ser gentil consigo mesmo. É cuidar, sabe? É olhar pra você e falar, poxa, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou maravilhosa, eu sou completa. Eu não preciso agradar a sociedade, ao mundo, porque Deus me fez assim, Ele me ama assim. E eu me amo também, porque Ele me ama. É assim que você tem que se ver. E outra coisa que eu achei interessante, que eu escrevi, que eu quero compartilhar com você, que é assim, porque em primeiro lugar, buscar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é um dos mandamentos que Jesus deixou. Dois mandamentos Jesus deixou. Primeiro, buscai a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha só como faz muito sentido. Primeiro lugar que eu acabei de falar para você, a tua primeira prioridade precisa ser Deus, o reino de Deus. A segunda prioridade precisa ser o quê? Você. Porque se você não estiver bem, você não vai poder ajudar outras pessoas. Foi isso que eu escrevi aqui, que eu achei muito interessante. Que Deus falou comigo, Ele falou assim, que só assim primeiro vamos centralizando o dom de todas as coisas, o tempo e de tudo que é Deus, né? E em segundo, nós mesmos nos cuidando em saúde, espiritualmente e emocionalmente. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Cuide de você. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Segunda coisa, cuide da sua vida espiritual. Eu não sei se você vai em cultos, se você lê a Bíblia.
independente da sua religião, cuide da sua vida espiritual, converse com Deus, ore, fale para Ele como você se sente, crie uma rotina de falar com Deus pela manhã, quando você acordar ou quando você dormir, mas não deixe de falar com Deus ao menos um dia da sua vida. Cultive a sua vida espiritual. Segunda coisa. E a terceira coisa é o emocional, é o mais importante, né? Principalmente nós mulheres que somos mais emotivas, somos mais intensas em relação a emoções, a sentimentos. Sabe, o que eu quero te falar de verdade, com o coração muito aberto, é que você cuide da sua saúde emocional, sabe? Sentimental, a questão da tua mente, cuida. Não permite que nada nem ninguém estrague a tua saúde emocional, de verdade. Se não vale a pena, de verdade, eu falo pra você. Cuide de você. Se não for pra você, Deus vai te dar algo melhor. Se não for pra sua vida, deixe ir. Mas se for pra ficar na sua vida, então fique em paz. Fique em paz. Uma vez eu li uma frase que ficou muito na minha mente e é muito verdade, que dizia assim: se custa a sua paz, é caro demais. Vou falar de novo. Se custa a sua paz, é caro demais. As coisas de Deus, elas trazem paz. Então, se você não está em paz, alguma coisa está errada, ore para Deus, entregue a Ele. Mas cuide da sua saúde emocional. E, para finalizar, sobre o que eu estou falando, por que eu estou dizendo em relação que você tem que ser a segunda prioridade depois de Deus? Porque se você tiver com a saúde em dia, com a tua vida espiritual em dia, com a tua vida emocional em dia, né? Tudo bem, tudo saudável, aí sim você vai poder cuidar, ajudar outras pessoas. Você só vai poder dar o que você tem. Foi isso que Deus falou isso pra mim hoje. Imagina um jarro de água. Imagina aí você, um jarro cheio de água. Se ele estiver cheio de água, ele vai poder ser colocado a água daquele jarro num copo, certo? Mas e se o jarro estiver vazio? Você acha que ele vai conseguir encher um copo? Por que eu estou usando essa analogia? Porque nós somos assim. Nós só podemos dar o que nós temos. Se você não estiver bem, você não vai poder ajudar ninguém. Se você não estiver saudável, você não vai poder curar ninguém. E nem tampouco dar a mão, abraçar. E esse mundo aí fora precisa de você. Precisa da sua ajuda, precisa do seu cuidado. Jesus, ele usa circunstâncias e pessoas para ser uma rede de amor. De repente ele está me usando agora para falar isso para você. E você passe o que eu estou te dizendo para outras pessoas. É isso que Jesus quer. Ele só quer que a gente se comunique, fale dele. E fale o que a gente realmente precisa priorizar. Para a gente não perder tempo com aquilo que não é tão importante. E nem deve ser mais importante do que ele em nossa vida. Amém? E para finalizar o vídeo, eu quero compartilhar com você os últimos versículos que eu li aqui, que eu anotei aqui, que fica lá em Mateus, segundo versículo, lá em Lucas, a gente vai ler primeiro Lucas capítulo 12, 22, que diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 22, que diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vosso haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao haver de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí ele fala sobre outras coisas em relação a não se preocupar com o dia de amanhã. Ou seja, Jesus está ensinando pra gente também, pra gente não priorizar o amanhã. O amanhã não te pertence, nem me pertence. O amanhã pertence a Deus. Então deixa com Deus o amanhã. Não te preocupa com as contas, com as coisas. Não te preocupa, deixa com Deus. Ele está no controle de tudo. Coloca Ele no controle de tudo na tua vida.
E aí eu anotei uma coisa que é bem interessante de Lucas, que diz assim: não priorize o amanhã, porque só a Deus pertence. Porém, se prepare como pode para o amanhã, plantando esforço, trabalho e dedicação para seu sonho e entregando a Deus. Pois assim você colherá os frutos do seu esforço, renúncia e persistência. Amém? E aí, lá em Mateus 12:34, vou falar rapidinho que já está estourando o nosso tempo. Lá em 12:34, deixa eu só encontrar aqui, deixa marcado. Diz assim: raça de víboras, como podeis falar as coisas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Ou seja, mais uma vez eu falo sobre a questão que você só pode dar o que você tem. Cuide de você, cuide da sua saúde em todas as áreas da sua vida. E aí você vai poder dar um melhor de você para as pessoas à sua volta. É isso que eu queria te dizer, né? Priorize o que é importante, priorize o reino de Deus, priorize a você mesmo. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai mudar a sua vida, mudar muitas coisas na sua vida se você colocar Ele como prioridade. É isso que eu queria te dizer. Eu espero muito que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua vida, a sua família. E semana que vem a gente tá aqui, tá? Beijão, até mais.